Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos cantar esta música uma vez mais. É muito bom podermos estar aqui na presença do nosso Deus e podemos dizer que vamos cantar louvores a Ele, porque nós sentimos que Deus nos está a tocar neste momento. Então, se o Senhor não tocou em ti hoje, vamos falar com Ele, para que Ele possa tocar no teu coração. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundar o meu ser.
Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Para, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Bom dia. Bom dia. É isso. Que sol bonito, hein? Quem estava com saudade do sol? Ah? E esse sol aquece, mas há alguma coisa que aquece mais ainda o nosso coração, que é a presença de Deus na nossa vida, não é? E nós sabemos que as pessoas que também estão próximas a nós aquecem também o coração. Então, cumprimenta a pessoa que está perto, diz assim: olha, um bom dia, Deus abençoe a sua vida. É tão bom saber isso. Se não souberes o nome, pergunta qual o nome. Esse aqui tá muito alto. Esse cara abaixar um pouquinho aqui. Pastor João. Amém, amém. É bom estar aqui e é bom saber que Deus está a cuidar das nossas vidas. Todos são bem-vindos para louvar a Deus, para receber a palavra de Deus, para ter essa paz também, que excede o entendimento que vem da parte do Senhor. Essa semana foi uma semana muito intensa. Quem trabalhou bastante aqui? Levanta a mão aí, ó. Quem levantou? Ah, muito bem. A gente trabalhou, nós trabalhamos. Essa semana estive numa formação lá em Madrid, uma formação também muito boa, muito intensa também, foi bem puxado. A cabeça ainda está assim, né? A gente fica com a cabeça meio assim ainda. Mas tem sido tão bom podermos conhecer pessoas, ver o que Deus tem feito. E realmente Portugal e Espanha têm vivido um tempo também diferente e tem sido muito bom. Então, que nós possamos ter isso em mente, que o nosso Deus ele tem um plano, um propósito para as nossas vidas. Nós não estamos sozinhos, não estamos aqui por acaso. Não existe o acaso na agenda de Deus, não é? Então vamos nesse momento orar. Você pode fechar os seus olhos. Pai, obrigado pelas nossas famílias, ó Deus. Nós queremos agradecer-te porque as nossas famílias têm sido desafio, mas têm sido bênção. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor tem dado saúde, apesar de muitos enfrentarem enfermidades, lutas com a sua saúde, mas estamos aqui, as misericórdias do Senhor foram renovadas nesta madrugada, nesta manhã, como diz a Tua palavra, e nós podemos estar aqui com o coração feliz, cheio, Pai, e que possamos sair daqui ainda mais cheios do Senhor. Sabemos, ó Deus, que quanto mais nós nos voltamos para nós mesmos, mais perdidos ficamos. E quanto mais olhamos para o Senhor, ó Pai, melhor nos tornamos. Obrigado por tudo isso, obrigado por aqueles também que estão aqui conosco e aqueles que não puderam estar por motivos de trabalho, de viagens, de enfermidade até, que o Senhor esteja a visitar a todos também, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém? Muito bem. Não, podemos dar agora? Queres dar agora? Queres falar sobre os PGs, tu? Pode ser. Falo eu. Então, nós durante a semana... Podem sentar. Nós é muito bom estarmos aqui juntos, é ou não é? É bom ou não é estarmos aqui juntos? É muito bom, não é? Mas também tem sido muito bom estarmos juntos durante a semana. Então, nós temos os nossos pequenos grupos que se reúnem de terça, esta semana, de terça
a sábado, terça-feira, e desde Santa Maria da Feira até lá em cima, à Póvoa do Varzim. Santa Maria da Feira, Póvoa do Varzim. Então, se ainda não fazes parte de um pequeno grupo, ou não sabes ou queres fazer parte e não sabes a que pequeno grupo, sim, e não sabes a que pequeno grupo pertencer, então quem lidera pequenos grupos, levanta o braço, só levanta o braço assim. Então, se queres fazer parte de um pequeno grupo, não sabes a qual pertencer, fala com uma destas pessoas que levantou agora o braço, também tem sido um tempo muito bom de partilha, de comunhão e também de evangelização. E são os nossos objetivos com os pequenos grupos, primeiramente a evangelização, claro, mas também de nós podermos crescer juntos e poder estar tempo juntos, tempo de qualidade. Temos também, não vamos esquecer, o que é que vai acontecer na próxima sexta-feira? Não ouvi. Próxima sexta-feira, homens. Sexta-feira que vem temos o nosso tempo de homens. Asaf, a luta dos homens. 6 de março, sexta-feira, 20h30. Homens entre os 10 e os 100 anos, ok? Acima dos 100 anos, só quando acompanhado pelos pais, está bem? Então, estão à vontade, podem vir, e é muito bom nós podermos ter também esta partilha de pequenos homens, homens que estão em fase de amadurecimento, homens mais maduros, e partilhar estas diferenças e podemos aprender juntos sobre a luta dos homens. E temos também depois no domingo que vem a Dia da Mulher. Então vamos ter um culto especial, uma celebração especial em homenagem também às mulheres, e podemos também dar o valor que as mulheres têm, não só na nossa vida enquanto homens, mas também na vida da igreja e na vida daquilo que é caminhar em Cristo e o seu ministério. Mas hoje, isso já sabem, segunda-feira, né? Amanhã, segundas-feiras, homens que acham que sabem jogar futebol podem aparecer, está bem? Segundas-feiras às 21 horas, estamos juntos ali na Arca d'Água, no campo de futebol. Então, alguma dúvida podem falar diretamente comigo, está bem? Para eu vos passar mais informações e poderem estar juntos connosco. Mas hoje nós celebramos um dia muito especial, que é o Dia da Mulher do Pastor. Então, eu vou chamar aqui esposa do pastor. Dar aqui uma coisa. Não, a minha esposa está a dizer para não dizer mulher e dizer esposa. Então, eu vou dizer esposa. A esposa do pastor. Então, eu vou chamar aqui a Priscila. Onde é que está a Priscila? A esposa do nosso pastor. E temos aqui algo preparado para ela. Feliz Dia da Esposa do Pastor. Obrigada, pois como esposa apoias e sustentas o teu marido, o nosso pastor, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Mas também obrigado, pois colocas diariamente os teus dons em prática, exercendo ou liderando vários ministérios com muito amor e dedicação. Somos gratos a Deus pela tua vida. Eu que quero agradecer, são 27 anos, por enquanto, né, de casados, e desses 27, 25 como esposa de pastor, né? 25 como esposa de pastor. E dos 25, 5 anos na local. E quero dizer que tem sido tão bom ser esposa de pastor na local, porque as outras igrejas vão ficar com ciúmes. Mas tem sido tão leve. Eu comecei muito cedo, né? Eu fui esposa de pastor com 22 anos. E naquela época, então, tinha que... A Amanda até fala, olha, as fotos você usava umas roupas de velhinha. Eu falei, porque eu tinha que aparentar mais idade, né? E tinha que ser aquela pessoa séria e tal. E igrejas históricas, igrejas centenárias. E tinha sempre um peso muito grande por cima de mim. E agora eu posso ser mais livre, ser mais quem realmente eu sou. Quem me conhece já sabe como é que eu sou, como é que eu estou agindo, né, e tudo mais.
Não sei se é a idade que me proporciona isso, mas acredito que é a local mesmo, que me dá essa liberdade, me dá essa leveza, me sentir em casa, né? Porque quando você está em família, você pode ser quem realmente você é. Então, a local tem sido isso para mim, tem sido família. Então, eu fico à vontade e é um prazer servir aqui com vocês. Peraí. Eu vou pedir, Raquel, podes vir aqui orar pela Priscila. A Raquel hoje não está cá à frente, então tem que a chamar cá à frente. Pai querido, nós lhe agradecemos, ó Pai, pela vida da Priscila, Deus, por tudo, Deus, que ela tem colocado a mão e se dedicado, a Deus. Nós que estamos próximos a ela, sabemos o quanto ela ama o que ela faz e ela se dedica, ó Pai, em tudo aquilo que ela se propõe a fazer. Obrigado, Deus, por essa vida. Continue dando a ela, ó Pai, cada vez mais sabedoria, capacidade, ó Deus, para administrar e fazer, ó Deus, com que o Teu nome seja sempre visto através das suas ações, das suas obras, ó Deus. Mais do que a busca pela perfeição, seja a busca, ó Deus, por espalhar o Teu Evangelho, assim como ela tem feito, ó Deus. Que o Senhor continue dando muita saúde a Priscila, para que ela continue sustentando, não somente a sua família, mas o ministério, ó Deus, e continue, ó Pai, exercendo, ó Deus, este grande ministério que o Senhor tem colocado na vida dela. Sabemos que não é fácil e por isso lhe pedimos e cobrimos a Priscila com as Tuas bênçãos, para que o Senhor continue a sustentando. Em nome de Cristo, amém, ó Pai. Mas nós sabemos que a esposa do pastor, não é? É a esposa de um pastor que é super carente, não é? Nós conhecemos o nosso pastor e ele carece de atenção, carece de cuidado, carece de abraços, carece de beijinhos, e hoje ele quis também atenção para ele, e então não deixou que o dia da esposa do pastor fosse só para a esposa, então resolveu fazer anos hoje, não é? Então eu vou chamar aqui o João à frente. E temos algo. Damos graças a Deus por mais um ano de vida daquele que nos últimos 5 anos se tem dedicado com amor, coragem e obediência à plantação da nossa Igreja Batista local. A tua trajetória até aqui é um testemunho vivo de fé. Deixaste o Brasil, a tua terra natal, para obedecer à direção de Deus e vir para Portugal com o coração disposto a servir. E ao longo dessa caminhada, temos visto o cuidado fiel do Senhor sobre a sua vida e sobre a tua família. João tem sido para nós o exemplo de um coração ensinável, apaziguador e unificador. Um líder que ouve, que aprende, que cresce e que nos inspira a crescer também. Alguém que ama estar em família, junto da esposa e filhos, e que valoriza as amizades verdadeiras que Deus lhe permitiu construir nessa nova terra, que hoje também chamas de tua. Sabemos que esse tempo em Portugal trouxe desafios e também novas aprendizagens. A plantação de uma igreja levou-te a exercer um papel que antes não havia experimentado, e temos testemunhado como Deus te tem moldado, transformando pensamentos, alinhando atitudes e fortalecendo o teu caráter, para cumprir plenamente o propósito para o qual foste chamado. A Igreja Batista local é grata, gratos pela visão que Deus te confiou,
Gratos pela dedicação, pelo cuidado pastoral e pelas palavras de encorajamento. Gratos pela firmeza na verdade do Evangelho. Cremos que o Senhor te deu uma missão clara, que o Evangelho alcance muitos e muitos portugueses. E afirmamos hoje que não caminhamos sozinhos, nem tu caminhas sozinho. Estamos juntos nessa missão. Juntos para apoiar, servir, orar e trabalhar pela expansão do reino do Senhor nessa terra. João, que este novo ano de vida seja marcado por renovação, alegria, saúde e ainda mais e mais da presença de Deus. Que o Senhor continue a fortalecer a tua casa, ampliar a tua visão e confirmar cada passo segundo a sua vontade. Parabéns, somos gratos pela tua vida e pelo privilégio de caminharmos juntos. Então, tentar não chorar. Só quero agradecer a Deus pelo cuidado dele ao longo da vida. E ontem eu estava a trazer à memória um pouco daquilo que eu pude viver ao longo desses 51 anos que eu vou completar hoje às 8h45 da noite, segundo a minha mãe. E uma coisa que me vem à cabeça é só mesmo gratidão. E o que a Priscila falou é muito verdade. A gente tem vivido ao longo da vida e conhecido muitas pessoas. E para nós é um privilégio, é uma prenda de Deus estar neste momento com vocês, a viver o que vivemos, na leveza que temos procurado viver. E leveza não significa falta de profundidade. Mas a palavra é gratidão. Eu vou tentar resumir numa palavra. Essa semana lá em Espanha foi gracia, né? Gratidão. Então, obrigado. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. E eu louvo a Deus por tudo. E obrigado pela prenda, rapaz. Olha, 2 dias com jantar e spa de luxo, ó. Ó, Priscila. Ó, Priscila. Obrigado, gente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado por vocês serem quem são. Obrigado pela amizade. Que Deus abençoe. Senão eu vou chorar, eu vou parar por aqui. Obrigado. E aproveitando aqui o mote do João de gratidão. Nós nada merecemos, mas temos tudo. E temos de ser gratos a Deus por isso. Não há nada que nós possamos fazer para poder devolver um bocadinho que seja ao nosso Deus. Então, louvemos ao nosso Deus e sejamos gratos. Nada novo achei para dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levar
resposta a ti, para dizer então que vai ter a ti em ambos. Nada novo achei, nada novo achei, para dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar, posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração a cantar aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração a cantar aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Meu coração, não se envergonhe. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção,
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e sei que é simples para um rei. Gratidão. Um exercício do nosso coração. Não é fácil. Temos que exercitá-lo diariamente. Amém? E quando cantamos o próximo cântico, nós vamos exercitar uma das formas que nós temos de agradecer ao Senhor. Os nossos dízimos, as nossas ofertas não são para ganhar algo, não são para ter favor de Deus. Os nossos dízimos, as nossas ofertas são uma forma de gratidão. Senhor, obrigado por tudo quanto nos tens dado. Nós temos muito mais do que precisamos. Talvez poucos tenham aquilo que querem, mas tenho a certeza que todos têm muito mais do que precisam. Então sejamos gratos ao nosso Deus. Isto é uma das formas que nós temos. Podemos fazê-lo aqui, podemos fazê-lo através do MBWay, podemos fazê-lo através do IBAN. Então, ser grato ao Senhor por tudo quanto Ele te tem dado. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, que te veja Deus. É esta minha oração, é esta minha oração. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça que te veja Deus. É esta a minha oração, é esta a minha oração.
Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não importava, pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não importava, pois teu amor é inigualável. Não há, não há, não há. Não há, não há, não. Não há, não há, não há amor igual. Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não importava, pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não importava, pois teu amor é inigualável. Pois teu amor é inigualável. Pois teu amor é inigualável. Não há. Não há, não há, não há, não há amor igual. Amém? E prova do seu amor para conosco também são as crianças. Podemos sentar. Vou chamar aqui as crianças à frente, dos 3 aos 9 anos. Os bebés já sabem, aliás, os bebés não sabem, mas os pais dos bebés sabem que têm uma salinha que podem também levar os seus filhos para lá. Vou chamar também aqui à frente os professores que esta semana prepararam a lição para que seja dada a estas crianças de uma forma que elas vão entender. Nós dizemos semana após semana e vamos continuar a dizer semana após semana. As crianças não saem para não chatear, ok? As crianças saem porque vão ouvir a palavra de Deus de uma forma que elas vão entender melhor. Então é um privilégio que a igreja tem de ajudar as famílias que são as responsáveis pela formação e criação dos seus filhos. A igreja tem este privilégio também de poder contribuir
ao domingo de manhã para este tempo. Priscila, podes orar para nós? Vamos orar, crianças? Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, por esse domingo, Senhor, em que estamos na Tua casa, Senhor, a celebrar com a nossa família em Cristo, Pai. Peço agora em especial, Senhor, por cada criança que está aqui, Senhor, e cada família que elas representam, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, o coração delas, Senhor, seja terreno fértil, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, para que nós vamos ensinar, Senhor. E que elas possam replicar isso nas famílias delas, Senhor, e que as famílias delas sejam abençoadas também através da vida delas, Pai. Sei aqui também com o culto, Senhor, e conosco ali na sala. Pai, é a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu havia convidado o pastor Joel, da CCLX, para que pudesse hoje estar a trazer a palavra. E ele havia já aceitado tudo mais, mas essa semana ele ficou muito doente. Eu peço as orações também por ele, e teve que ir para as urgências e tudo mais, está com muita febre, por isso ele não pôde vir. E pronto, estamos aqui e vamos partilhar. Essa semana, como eu disse, foi uma semana muito intensa, mas muito abençoada. Estivemos ali com missionários americanos, espanhóis, venezuelanos, argentinos, brasileiros, ucranianos, um casal da Ucrânia, enfim, um pouquinho da Europa, um pouquinho da América do Sul, um pouquinho do leste também europeu, enfim. E tivemos ali a partilhar muitas coisas boas e a ver o que Deus tem feito, tanto em Portugal quanto na Espanha, e nós cremos que Deus tem muito mais a fazer. Então, partilhar sobre Jesus Cristo é algo incrível. Eu quero convidar para que possamos abrir as Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, que conta aqui a história de um homem chamado Zaqueu. E nas últimas semanas nós temos podido ouvir as histórias de pessoas reais, pessoas que viveram, que conviveram naquele tempo com Jesus, e qual foi o impacto, a transformação na vida deles também. E hoje eu quero trazer sobre a vida de Zaqueu. Talvez alguns já conheçam a história, mas eu quero partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor também pôs aqui no meu coração. Então, Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aqui. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra lida neste momento. Obrigado, Deus, porque nós temos esse acesso e esse livre acesso de podermos ler e partilhar cá em Portugal. E que, ó Deus, aquilo que vamos ouvir agora seja também de impacto nas nossas vidas e de crescimento
e que realmente, ó Pai, possamos perceber que esta presença de Jesus, ela é divina, e ela salva, e ela traz paz ao coração. Obrigado, no nome dele nós oramos, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Quando lemos essa história, na verdade, se olharem um pouco antes, nós temos aqui uma parte geográfica que precisamos ter em mente. Não sei se todos conhecem a geografia daquela região, mas, por exemplo, a Galileia fica mais ao norte, e lá nós encontramos o Mar da Galileia. Já ouvimos muitas histórias sobre o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, que é outro nome para o mesmo lago. E depois, então, mais embaixo, nós temos o Mar Morto, lá embaixo. Aqui, um pouco mais ao sul da Galileia, nós temos a Judeia, onde fica Jerusalém, que fica no alto, 800 metros de altitude, e temos na base Jericó, que é uma cidade muito importante. Jericó é uma cidade muito importante, por quê? Porque ficava, o Rio Jordão passava ali, era um sítio fértil. Alguém aqui já esteve em Jericó? Eu já estive. E eu posso dizer para vocês que os pêssegos mais doces que eu comi na minha vida, eu comi em Jericó. As tâmaras mais doces que eu comi na minha vida foi em Jericó. Aquela região, uma região que o solo tem muitos sais minerais especiais, que não se encontram em todo o sítio. É interessante olhar para Jericó, e se você fizer depois, não faça agora, mas se quiser fazer, pode fazer rapidinho, uma busca no Google e botar aí, assim, vegetação de Jericó. E vai perceber que toda aquela região é amarela, por causa da areia, do pó. Mas Jericó é verde. É um vale muito fértil. Então veja bem, Jericó tem uma importância enorme, tanto lá no Antigo Testamento, na Antiguidade, quanto na época de Jesus e até hoje. Então Jericó é uma cidade muito estratégica também. E veja bem, quem é que dominava o mundo na época que Jesus estava por aqui? O Império Romano. O Império Romano percebeu o seguinte: todos os judeus, eles faziam a sua caminhada, e vinham até Jericó, de Jericó subiam para Jerusalém. E quem vivia em Jerusalém tinha um sonho, ter casa, não era na casa na praia, era ter casa em Jericó. A casa de veraneio, por quê? Porque o inverno em Jerusalém é rigoroso, mas quem tinha dinheiro, quem tinha condições, descia para Jericó. Já ouviram essa história alguma vez? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e de repente os salteadores passaram e fizeram isso e aquilo, e também vinha um sacerdote, um levita, que descia. Por quê? Porque isso era comum. As pessoas iam até Jericó. Iam por quê? Porque era agradável, o clima era bom, a comida era boa, as frutas, enfim, tudo era bom em Jericó. E por isso Jericó tinha uma importância para o Império Romano, onde o Império percebeu o seguinte: como que nós vamos arrecadar dinheiro para sustentar e expandir o Império? Como é que é a forma que os governos, até hoje em dia, têm para sustentar tudo que temos? Nós pagamos o que aqui em Portugal? Imposto. E os impostos não eram opcionais, por isso que o nome é imposto. Ok? E as estradas, então, tinham lá os guardas, né, os soldados romanos, para cobrarem, mas eles elegiam pessoas capazes, pessoas que tinham conhecimento matemático, pessoas que tinham conhecimento das leis, conhecimento do espaço, para que essas pessoas fossem os seus vassalos, e recebiam muito bem por isso. O nome dessas pessoas eram os publicanos, os cobradores de impostos. E essas pessoas, então, cobravam impostos do seu povo. Zaqueu era esse homem? Era mais. A Bíblia diz que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então, veja bem, Roma também dava margem para que aquela pessoa, além de cobrar o imposto devido a Roma, ainda conseguisse um por fora. Já ouviu falar disso alguma vez? Cá em Portugal não existe isso, né? Ganhar por fora, cobrar por fora, não existe cá, mas nós temos uma vaga ideia do que isso seja. Ok?
Imagina que Zaqueu, ao longo da sua vida, ele não só cobrava os impostos e ganhava por fora, mas ele ganhava também em cima de todos os cobradores de impostos. Ele era um homem muito rico. É interessante porque nada está na Bíblia por acaso. E a Bíblia diz que havia ali um homem, chefe dos publicanos, e ele era rico. Faz questão de dizer. É um homem que enriqueceu. Quando olhamos o texto que vem antes, e nós precisamos ler o texto de Zaqueu paralelo com o texto que vem imediatamente antes. Porque Jesus, quando chega em Jericó, qual é a primeira experiência que ele tem? Quem é que estava na beira do caminho de Jericó e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quem era? O cego de Jericó, que Lucas não diz o nome, mas que Mateus, Marcos vai dizer que era o cego Bartimeu, filho de Timeu. Ou seja, Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tinha um problema. Quem é que impedia aquele homem de chegar até Jesus? A multidão. A multidão era um problema, porque Jesus andava e uma multidão ao seu redor, o cego a gritar ali para que ele fosse curado, e Jesus teve que parar e ir até ele, e nós conhecemos a história. Jesus então vai curar aquele cego. Ok. Acabou ali a cura, continua a andar por Jericó. E de repente um homem, e diz a Bíblia que ele era um homem de pequena estatura, esse homem então corre para ver Jesus. Vamos tentar pegar aqui. Zaqueu, o nome Zaqueu, significa pureza, puro. Era um homem puro. Isso reflete o que Zaqueu era? Zaqueu era qualquer coisa, menos puro. Mas isso dá a ideia de que os pais dele, quando deram o nome, eram pessoas religiosas. Eram religiosos e deram um nome que gostavam que o seu filho realmente fosse aquilo. Imagina que Zaqueu, ao longo da sua vida, de pequena estatura, um homem que enfrentou problemas, um homem que toda a gente lhe falava de cima para baixo. Esse homem enfrentava isso, coisa que o Stênio eu acho que nunca enfrentou. Estou a brincar. Ele olha de cima para baixo, eu olho de baixo para cima com ele. Mas esse homem de pequena estatura, as pessoas estavam acostumadas a olhar de cima para baixo. Quantas coisas nós guardamos na nossa vida, já fomos massacrados, já sofremos por causa da nossa condição física. Não fomos nós que escolhemos, somos assim. Fomos massacrados porque nós falamos algumas coisas, fizemos algumas coisas, e esse homem estava acostumado com essa pressão. Esse homem viu uma oportunidade na vida, ser um publicano, e tornou-se o chefe deles. Ao tornar-se chefe dos publicanos, o que os seus conterrâneos, os seus compatriotas fizeram ou faziam? Não quero saber desse homem. Zaqueu era tido como um traidor pelo seu povo, um pária, nunca seria um romano, e ele estava naquele meio termo. Mas enquanto eu estou aqui, nessa posição, eu vou sobreviver, vou ganhar dinheiro e vou dar o meu jeito, nem que eu tenha que passar por cima desse povo que um dia também já me humilhou. Quantas pessoas nós conhecemos, ou até mesmo nós, já fizemos coisas desse tipo? Reagimos às situações da vida. Pessoas que tiveram problemas seríssimos na sua infância e que por causa disso venceram na vida, usaram aquele problema para ter força e lutar e vencer. E quantas pessoas usaram isso também como desculpa para as suas questões e que estão hoje ainda amarguradas e não saem do lugar porque simplesmente não conseguem vencer por causa do problema que tinham. Quando nós olhamos para Zaqueu, ele é uma pessoa como nós, que estava ali sobrevivendo e ganhando seu dinheiro, e se é assim que vai ser, é assim que vai ser. Só que um dia, esse homem que era muito bem informado, com certeza, ele sabe que Jesus vai passar ali, e ele ouviu dizer que Jesus não era como os outros. Jesus não era como os outros rabinos, Jesus não era como os outros religiosos, Jesus tinha alguma coisa diferente, e ele queria então conhecer Jesus. Gente, todo o povo odiava aquele homem.
Odiavam-no porque ele os roubava, os extorquia. E esse homem não vai ter facilidades para chegar até Jesus. Mais uma vez o texto vai dizer que Zaqueu tentava, mas havia o que ao redor de Jesus que impedia Zaqueu de chegar lá? Uma multidão. Um alerta que nós temos que ter aqui é: quantas vezes nós somos essa multidão que temos impedido as pessoas de chegarem até Jesus? A gente quer estar tanto perto de Jesus para extrair de Jesus alguma coisa, para pegar de Jesus alguma coisa, uma bênção, que nós nos esquecemos que as pessoas também precisam chegar até Ele. Em vez de sermos canal de bênção, muitas vezes somos bloqueios e criamos muralhas, como as muralhas de Jericó, por exemplo. Então, esse homem, ele vai desvencilhar. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura e ele vai subir numa árvore. E lá em Jericó, lenda ou não, eu vi lá o sicômoro, né, que é essa figueira brava, e existe uma igreja católica que comprou o terreno e fez um cercado, e dizem que essa árvore é tipo a tetraneta da árvore que Zaqueu subiu, que eles foram replantando toda vez que a árvore vai. Bom, se é mito ou se não é, está lá a árvore. Eu vi o tipo de árvore pelo menos. E era uma árvore alta, difícil de subir. Para quem é alto, imagina para quem é baixinho. Aquele homem então, ele vai passar pela multidão, ele vai ter que vencer aquilo ali, imagina cotoveladas, né? Porque é muito fácil, nós estamos ali todos juntos, aglomerados, vem uma pessoa que eu não gosto muito, quem deu a cotovelada? Foi ele, não foi ele? Foi toda a gente. E esse homem vai furar o bloqueio, ele vai adiante, ele vai subir numa árvore, vai correr risco. Olha a humilhação, esse era um homem importante, gente. Ele não usava qualquer roupa, ele não usava qualquer sapato, ele não era qualquer pessoa. Era um homem importante, que todos na cidade conheciam. Ele vai então passar por aquilo ali, quebrar os seus paradigmas, humilhar-se diante da multidão para subir na árvore para ver Jesus. O que ele mais queria era ver Jesus. E aí, nós começamos a perceber um pouco mais desse texto, porque nós vamos ter aqui uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que esse homem, chamado Zaqueu, queria ver Jesus, no versículo 3, nós temos aqui. E assim correu adiante, subiu numa figueira brava para ver Jesus, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha só que coisa interessante. Zaqueu, ele ouviu falar, mas ele reflete a nossa humanidade. A nossa humanidade, assim como Zaqueu, nós passamos por inseguranças. Zaqueu tinha inseguranças na sua vida. Zaqueu, por exemplo, ele tinha raiva. Quantos aqui já não sentiram raiva por causa de uma situação específica? Medo, o que ele vai fazer, como vai ser, eu vou subir, o que vai acontecer, medo. Quantas vezes temos medo do que fazemos ou medo das decisões que precisamos tomar? Angústia, a sua alma angustiada, surpresa, desprezo, alegria, arrependimento, perdão, um homem muito rico. Mas a Bíblia nos leva a acreditar que esse homem muito rico estava vazio. Enriqueceu de forma ilícita, estava vazio. As pessoas estavam acostumadas a ir até Zaqueu. E essa é uma questão que Zaqueu não estava acostumado a correr atrás de ninguém. As pessoas é que iam até ele, para pedir favores, para pedir talvez para liberar alguma coisa, para pedir para adiar um dia ou dois para conseguir o dinheiro para pagar. Iam até ele estava acostumado que as pessoas viessem até ele. Agora não, é ele quem vai até Jesus. Ele está buscando, a busca dele é verdadeira. O problema é que ele estava a buscar com o seu olhar. Ele estava a buscar do seu jeito, para ver o grande rabino, para ver aquele que passaria. Passar pela multidão, como dissemos, foi o desafio. Subir numa árvore alta e difícil, sendo ele baixinho, foi difícil também. Mas aqui eu queria ver Jesus.
Qual é o problema? Ele estava a querer ver Jesus do seu jeito, com as suas forças, e ele corre até lá. Todo esforço que nós temos, esforço próprio, para chegar até Deus, o nome disso é o quê? Religiosidade. E religiosidade não leva ninguém a Deus. Nós podemos até cumprir rituais, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, podemos não fazer isso, podemos não fazer aquilo, podemos comer isso ou não comer aquilo, podemos ter umas regras espirituais e religiosas, mas Zaqueu, ele recebe um olhar de Jesus que vai além das suas forças. Então a primeira coisa que vimos é que Zaqueu tentou ver Jesus. A segunda é que o olhar de Jesus vai encontrar agora o olhar de Zaqueu. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Gente, perceba uma coisa. Jesus, ele, sendo Deus, divino, sabia o que Zaqueu havia passado na sua vida toda. Todas as pessoas, quando olhavam para Zaqueu, olhavam de cima para baixo. Jesus, quando vai ter com Zaqueu, olhou Zaqueu de baixo para cima. Você percebeu isso? Jesus, ele vem para resgatar a nossa dignidade como seres humanos, que perdemos com o pecado. Jesus olha para ele de baixo para cima e diz: Zaqueu. Os judeus que estavam ali ouviram: puro, desce da árvore. Chama-o pelo nome. Porque Jesus não salva por atacado. Jesus não salva indistintamente no sentido de não nos identificar. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe a nossa história. Nós muitas vezes contamos a história que nós queremos que as pessoas saibam. E escondemos aquilo que não queremos que elas saibam. Entretanto, Jesus, ele conhece a nossa história, sabia quem era Zaqueu, sabia dos seus dilemas, sabia da sua vida, sabia da religiosidade dos seus pais, sabia que aquele homem era muito rico e morava em Jericó, onde toda a gente queria ficar. Ele tinha tudo que era material, mas ele não tinha nada no seu coração que sustentasse a sua vida. E por isso, Jesus olha para Zaqueu. Diz a Bíblia, versículo 5, Jesus olhou para cima. Enquanto Zaqueu estava no esforço por si só de olhar para Jesus, nada acontecia. Mas quando Jesus olhou para ele e disse: hoje eu quero pousar na sua casa, como diz uma versão que nós mais conhecemos. A grande notícia é que Jesus havia visto Zaqueu muito antes de Zaqueu querer ver Jesus. Jesus sabe quem nós somos. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus já o tinha visto. O texto que nós encontramos no Salmo 139, onde o salmista vai dizer, não é, que nós não podemos fugir da presença de Deus. Ele vai dizer assim: tu me viste antes de eu ter nascido. Ó Deus, examina-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado ou algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração. A oração que o salmista vai dizer é que não tenho como fugir da presença de Deus. Se eu for nas asas da alva, lá o Senhor está. Se eu for no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Estudamos isso hoje, sobre a onipresença de Deus. Então, o olhar de Jesus encontra com Zaqueu. Zaqueu estava ali, atentado do seu jeito. Eu quero ver quem é. Talvez fosse só uma curiosidade, para ter mais uma experiência. Mas quando Jesus olhou para ele, a coisa mudou. Mudou de figura, porque Jesus conhece quem nós somos, ele vê o nosso coração, ele sabe da nossa alegria e da nossa tristeza, da nossa paz e do nosso desespero. Ele sabe da nossa esperança e sabe de tudo que temos vivido, inclusive da angústia. Jesus Cristo quer trazer essa alegria, essa paz, essa esperança que muda os nossos corações. Em terceiro, o olhar de Jesus
é um olhar que salva. Porque nós temos muitas experiências com olhares. Já chegaste num sítio que fosse com a roupa errada? Já experimentaram isso? De ir com a roupa errada para um evento? Ok? Um evento, vamos supor que seja um evento muito chique. E toda a gente está, as mulheres de vestido, saltos, e os homens com fato e tal. E tu chegas lá de casaco de treino, de fato de treino. Como é que as pessoas vão te olhar? Sabe aquele raio-x assim? A pessoa te olha. A gente sabe que as mulheres fazem mais isso do que os homens. É ou não é? Não vamos entrar nisso agora, deixa domingo que vem, que é o dia da mulher, mas pronto. Vamos deixar isso. Homem é capaz de falar assim, então, qual é a roupa que estava? Não sei. Já fiz casamento, celebrei casamentos, que a Priscila perguntou, e como é que era o vestido da noiva, que ela não pôde ir? E eu, era branco. Mas tinha gripe, até hoje eu não sei o que é isso. Eu gravei a palavra, mas não sei o que é. Tinha não sei o que, mas as pessoas... já aconteceu também ao contrário. Das pessoas de ir para um lugar, de ir para um sítio onde toda a gente estava mais à vontade, com roupas mais, assim, esportivas, leves e tal, casuais, e tu chegas lá todo na beca, e as pessoas olham, um olhar é outro, mas o olhar é o mesmo. Estás com a roupa errada. Acho que eu já contei essa história aqui. Há muitos anos atrás, eu fui para ver um carro, e cheguei lá, e eu fui com calça de ganga, tênis, né, normal, sapatilha normal, assim uma camisa simples. E fiquei ali a esperar quase meia hora, ninguém veio falar comigo. E aí, ok. Passei lá no outro dia e fui todo arrumadinho. Aí já veio um falar, isso aqui, tal. Eu falei, não vou comprar aqui também? Eu só vim dizer que eu não vou comprar aqui. Que a gente é ruim, né? A gente é mal às vezes. Não vou comprar aqui porque vocês não... Aí dei a lição de moral no sujeito e fui embora. O que adiantou aquilo? A gente faz cada uma. E é interessante por quê? Porque o olhar das pessoas marcam a gente. Nós já fomos olhados com admiração, nós já fomos olhados com um olhar de julgamento, nós já fomos olhados com um olhar de desprezo, nós já fomos olhados com um olhar de paixão. Nós vivemos esses olhares. Olhares que nós não sabemos às vezes entender. Há pessoas que são indecifráveis. Há pessoas que olham para a gente e falam assim, a pessoa está triste, está feliz, não sei, está um desespero. Mas o que nós sabemos é que os olhos, como diz o poeta, os olhos são a janela da alma. E é interessante porque Jesus, quando vai olhar para Zaqueu, ele vai olhar para tudo que ele é. E Zaqueu sente aquele olhar, diz a Bíblia, Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria, e todos os que viram começaram a resmungar. Essa palavra é engraçada, né? Resmungar, falar mal, né? A outra versão que eu tenho aqui diz que começaram a murmurar. Aquele burburinho, né? Mas como é que Jesus vai falar? Aquele homem é um pecador, aquele homem é um chefe do publicano, ele roubou toda a gente aqui, como é que Jesus vai? Sabe aquele zum, não é? Que a gente ouve, e as pessoas a falar, diz aquilo ali, e diz a Bíblia que este homem foi, e ele falou, este homem foi se hospedar na casa de um pecador, e Zaqueu se levantou e disse, e aqui temos uma coisa muito importante, ele diz assim, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então disse Jesus, e Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez a simples intenção de Zaqueu de ver Jesus fosse matar uma curiosidade, fosse uma cosquice, como dizemos cá em Portugal, assim, quando Jesus chama pelo nome e diz, eu vou na tua casa, um judeu não ia na casa, não sentava-se à mesa com quem não tinha intimidade, porque a comida era pega com a mão, e era pega no mesmo prato. Para se pegar a comida no mesmo prato, tinha que ser muita confiança. Quando ele muda a sua vida, ele percebe que ele foi visto
E ele viu o olhar de Jesus para ele, o puro, o Zacai, o puro que não era mais puro, torna-se agora alguém que encontra Jesus, ou que Jesus o encontra, e que abre o coração. Gente, aqui nós vamos a falar de dinheiro. A transformação que acontece no Zaqueu, no caso de Zaqueu, foi muito relacionada a dinheiro, porque o Deus principal de Zaqueu era o dinheiro. Ele era rico, e veja bem, não tem problema nenhum em ser rico, sejam todos muito ricos. Recebam, amém? Sejam todos muito ricos. O problema não é ser rico, o problema é ter o amor ao dinheiro. E quando o dinheiro vira o seu Deus, quando o trabalho vira o seu Deus, quando nós temos outros deuses, nós estamos a quebrar o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. No caso de Zaqueu, algo que precisava ser partido, quebrado toda a vida, era o seu amor ao dinheiro. E a Bíblia diz o quê? Que ele fez o quê? Ele levanta-se e diz assim: Senhor, vou dar a metade dos meus bens, muito rico, aos pobres. E se, esse se é quase que retórico, não é? Porque óbvio que ele tinha roubado toda a gente. E se defraudei, e se extorqui, e se roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ao contrário da famigerada teologia da prosperidade, Zaqueu era rico, encontra Jesus e fica pobre. Porque se ele deu metade para os pobres e a outra metade vai restituir toda a gente que ele roubou, ficou sem nada. Porque o Deus dele precisava ser partido, que era o dinheiro. Qual é o Deus que tem ocupado o nosso coração? Talvez o teu Deus não seja o dinheiro necessariamente, talvez seja. Talvez seja uma outra questão. Qual é a tua luta? A luta que nós temos, aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, é o que Jesus, quando olha para a gente, nós somos transformados. Zaqueu foi transformado, ele foi na casa de Zaqueu, gerou intimidade com Zaqueu. E há um texto em Efésios, no capítulo 4, que diz assim: cada um de vocês, olha só o que acontece quando nós temos esse encontro com Jesus, produz mudança na gente. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca ou da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados, lembra da semana passada? Selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, e bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Gente, isso é um processo. É o que começou na vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem que havia perdido a sua fé, se calhar. Pôs a sua fé no dinheiro, naquilo que ele tinha. Mas quando ele ouve falar de Jesus, e ele olha para dentro dele, ele vê o vazio, ele busca sinceramente a Jesus. Mas quando Jesus olha para ele, ele aceita e ele diz: vou na tua casa. Ele diz: a minha casa é tua. Ele abre a casa, ele senta, ele tem intimidade, a sua vida é transformada. E ele responde a dizer: é assim, Senhor. O que eu fazia de errado eu não quero mais fazer. Eu imagino que a vida de Zaqueu não foi fácil a partir dali, mas que ele passou como um discípulo de Jesus a receber algo que ele nunca havia tido: paz, esperança e salvação. A resposta que nós temos dado para Deus é qual? Quando Jesus olha para a gente, olha para a nossa vida, o que ele está a ver?
Porque não adianta nós escondermos nada, porque Ele vê tudo. O pecado nos condena, mas Jesus veio para oferecer a salvação. O olhar de Jesus não é um olhar de julgamento e condenação, mas é um olhar de restauração e salvação. A grande diferença na vida de Zaqueu é que ele percebeu que a salvação estava para além das suas forças. Que a salvação estava para além das suas forças. E ele entendeu que esse olhar de Jesus precisava mudar a sua vida. Nós vamos continuar a insistir nas nossas questões, do nosso jeito. Nós é que vamos resolver. Deixa que eu subo no sicômoro, deixa que eu resolvo com a multidão, deixa que eu dou o meu jeito para viver em Jericó, a cidade que toda a gente quer viver. Nós também precisamos de Jesus, pois somente Jesus. Primeiro, Ele vê quem realmente somos. Talvez a nossa cara passe para os outros outra informação, mas Jesus sabe quem nós somos. Segundo, ninguém ama a nossa vida como Jesus ama. Ninguém. E terceiro, transforma-nos trazendo esperança. Essa transformação, ela não é muitas vezes instantânea. Há coisas na nossa vida que são instantâneas. Pau. Mas há coisas que são processos e que Deus está a trabalhar. Percebe na tua vida o que Deus já transformou e que foi instantâneo? Percebe agora o que está sendo processos? Como é que estão esses processos? A família espiritual, a igreja, não é um grupo de religiosos que se reúnem para cumprir rituais, não é isso. A família espiritual precisa ser essas pessoas que agora vão caminhar juntas. Em vez da multidão que murmurou, que falou, que atrapalhou, e que depois ainda falou mal de Jesus, precisamos ser como os discípulos que aprenderam e foram caminhar. Abraçarmos aqueles que são mais fracos para que possam subir. Aquele que está forte, aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Todos nós somos frágeis e caminhamos juntos. Isso é ser igreja, isso é termos essa caminhada juntamente com Cristo. Então, a divindade de Jesus, e nós chegamos a esse ponto. Zaqueu, ele reconhece que Jesus é Deus ao dizer isso. Senhor, e essa palavra Senhor, Adonai, Senhor, ele reconhece a divindade de Jesus. E Jesus diz, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E vai resgatar o título teológico de divindade que o profeta Daniel falava, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem precisa de resgate é quem está perdido. Igreja não é lugar de gente que está tudo bem, está todo mundo ótimo. Não, igreja é hospital. Igreja é escola. Igreja é onde nós aprendemos, igreja é onde nós somos curados, igreja é onde nós ajudamos uns aos outros a crescer. Erros, vamos ter muitos. Por quê? Porque somos humanos e os processos são diferentes. E muitas vezes nós vamos agir igual a Zaqueu, querer resolver do nosso jeito. Mas quando Jesus olha para a gente, muda por completo. Eu queria pedir que nós pudéssemos pensar sobre isso durante essa semana, refletirmos isso, né? E ver que, assim como Tomé, assim como Pedro, agora Zaqueu, são pessoas que Jesus tocou na vida deles e mudou. Jesus quer tocar também na nossa vida e trazer mudanças, porque Ele é Deus. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque a Tua palavra, ela vem diretamente para as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que cada um aqui tem uma luta diferente, nós muitas vezes lutamos com a própria fé, lutamos, ó Deus, com a vida, lutamos com família, com sonhos, com decepções, lutamos, ó Deus, com aquilo que esperavam de nós e nós não cumprimos, como Zaqueu viveu toda essa coisa. Mas ajuda-nos, ó Pai, talvez como Zaqueu sim, buscarmos verdadeiramente, mas principalmente abrirmos a nossa casa, o nosso coração, para que Jesus possa fazer a diferença.
Ajuda-nos, ó Pai, a viver nessa dimensão de proximidade, de intimidade com Jesus, sentar à mesa e partir o pão. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada família. Agradecemos-te muito, Pai, por esta semana que começa, pelo sol que brilha. Clamamos, ó Deus, por aqueles que neste momento estão a passar por dificuldades, tanto cá em Portugal, na Espanha, em outros países, no Brasil, como muitos estão a passar também por inundações. Clamamos, ó Deus, por mais esse conflito que temos acompanhado no Médio Oriente, Senhor. Esteja a cuidar daquelas pessoas, ó Deus, que o nosso coração enquanto cristãos não seja de alegria por nenhuma morte, mas que seja de oração, para que as pessoas possam conhecer a Cristo, terem as suas vidas também transformadas. Traz paz, ó Deus, para aqueles países. Traz paz, ó Deus. Oramos pela paz no Médio Oriente, pela paz em Portugal, pela paz nas nossas casas, pela paz no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. E nesse momento, podemos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que esse Deus, Ele é absoluto. Pois não há como o Senhor, quem se compara ao Senhor. Absoluto, inabalável és, a tua palavra sopra vida em nós. Sabemos quem és, Deus absoluto, inabalável és, a tua palavra sopra vida em nós. Sabemos quem és, pero em ti consuficiente és para pois não há